A todos os amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa. Estou aqui para darmos continuidade à nossa série de vídeos sobre as cartas enviadas às igrejas que estão registradas no livro do Apocalipse. Mas antes de comentarmos acerca dessa carta, eu quero aqui deixar o meu agradecimento à nossa irmã Glaucia, a nossa diretora da DBEC, que confiou a mim essa oportunidade. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, minha querida, você e a sua casa. Quero sugerir também aos irmãos que estão aí nos acompanhando, que estejam observando todos os ensinamentos que vocês recebem, estejam observando eles na palavra do Senhor. Esteja estudando a Bíblia junto conosco, pois eu acredito que é muito importante, como cristão, nós termos essa prática. As pessoas em Bereia, a Bíblia diz que elas ouviam os ensinamentos do apóstolo Paulo e elas conferiam com os registros que elas tinham das Escrituras na época para ver se aquilo que era dito conferia com o que estava escrito. E hoje nós precisamos ter essa prática. Então não fique só aqui, só no ouvir. Abra a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, amém? Queridos, os relatos sobre a igreja de Sardes estão aqui no capítulo de número 3, do versículo do número 1 ao 6, nós vamos ler e comentar eles pontualmente, versículo a versículo. Mas antes eu gostaria de dar uma breve introdução sobre a cidade e sobre a igreja em Sardes, a cidade de Sardes e a igreja que se situava nessa cidade. Sardes era uma cidade rica, que possuía muitas glórias passadas. Provavelmente a igreja também era rica. A cidade era bem protegida pelas rochas ao seu redor, mas mesmo assim, por falta de cuidado, a cidade foi tomada por vezes na sua história. A igreja estava estagnada e sem vigilância. Simbolicamente, Sardes era uma igreja vivendo de glórias e obras do passado, que estava sem vigilância no seu viver. Queridos, a cidade de Sardes era uma cidade rica, havia minerais naquela cidade, se extraía ali ouro. E era uma cidade bem fortificada, ficava cercada por montanhas, por penhascos, então era uma cidade difícil de penetrar. Mas mesmo assim, a história conta que Sardes foi invadida pelos persas, foi invadida por um outro general também, acho que conhecido como Antíoco, invadiu também essa cidade, embora ela fosse toda protegida. E por isso que vai se usar muitas vezes o termo vigiar, porque talvez a cidade tinha esse histórico de confiar na sua proteção ali natural das montanhas e mesmo assim foi invadida. E dentro dessa carta vai ser instruído diversas vezes vigiar. E os moradores de lá entendiam muito bem essa linguagem quando era dito vigiem. E a igreja em Sardes, ela chegou a um ponto que ela estava ineficaz, ineficiente. Ela estava parada no sentido espiritual, ela estava atuante, de forma atuante, presente ali, ela fazia parte ali daquela sociedade, mas ela já não estava sendo eficaz. Espiritualmente ela estava estagnada, havia parado de crescer, de progredir espiritualmente, estava vivendo um momento difícil. E o versículo 1, o capítulo 3, versículo de número 1, vai nos dizer assim, vai iniciar dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A referência aqui ao anjo, eu entendo que essa mensagem está sendo passada, primeiramente, em primeira instância, aos líderes daquela comunidade cristã. Essas pessoas que eram responsáveis pelo rebanho que lhes foi confiada em Sardes. Então a mensagem vai ser destinada primeiramente a eles e posteriormente essa mensagem vai ser destinada a todos os cristãos, porque a mensagem era para todos. É importante nós observarmos que o papel da liderança ele é fundamental, ele é essencial numa comunidade cristã. Toda congregação, ou todo segmento da sociedade, ele precisa ter líderes. E esses líderes, queridos, eles precisam ser motivos de nossas orações, de nossas intercessões. E nós devemos, como diz aqui em Hebreus capítulo 13, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Hebreus 13, 1. Ou seja, queridos, a nossa liderança hoje são os nossos pastores. E nós precisamos orar por eles. Precisamos pedir que eles andem sempre no temor do Senhor. Tenham sempre a direção do Senhor. Precisamos pedir a Deus que Deus esteja guardando eles e dando a eles a direção
e assim toda a congregação possa seguir as direções que vêm do Senhor através de suas vidas, né? O papel da liderança ele é importante. A liderança precisa ser alvo da nossa oração. Às vezes nós criticamos muito os líderes, né? Falamos às vezes muitas coisas que eles fazem de errado, e de fato muitas coisas podem estar erradas, mas o que nós precisamos fazer é orar, pedir a Deus que eles estejam sempre no temor do Senhor. E essa mensagem é destinada, e eles vão destinar essa mensagem a todo o corpo, né? A Bíblia vai dizer, querido, ainda no versículo de número 1, né, Jesus vai dizer assim, ó, eu sei as tuas obras, que tens nome que vive, mas está morto. Isso aqui é muito sério, queridos. Né? A carta à igreja de Sardes traz essa referência porque era a realidade que eles viviam. Eles pareciam estar vivos, mas estavam mortos. Cristãos que viviam de aparência. Pareciam ser santos, mas não eram. Pareciam ser fiéis, mas eram infiéis. Pareciam ser verdadeiros, mas eram falsos. Pareciam andar, né, em santidade, mas andavam de qualquer jeito. E isso é algo que o próprio Jesus vai advertir, né, dizendo aos fariseus, lá nos evangelhos, Jesus dizendo a eles, olha, vocês são como sepulcro caiados, a aparência suas é de santidade, mas aí dentro de vocês abrigam coisas podres. Né? Jesus não quer que nós, queridos, e esses ensinamentos nas cartas das igrejas no Apocalipse se aplicam a nós hoje também. Não é uma realidade exclusiva daqueles cristãos daquela época. Pelo contrário, é uma realidade que hoje também nós convivemos e vemos ela nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia. E Jesus adverte que nós não podemos viver de aparência, como essa igreja estava vivendo. Né? Viver de aparência, querido, é prezar reputação, e às vezes a nossa reputação diante dos outros, diante da sociedade, pode ser boa, mas e o nosso caráter? Porque reputação é a fama da pessoa e o que os outros acham que ela é, né? E o caráter? Caráter é a essência real da pessoa e o que realmente ela é. Jesus preza pelo caráter, não pela aparência. Jesus preza por princípio, por valores, não por coisas que são formas pelas quais nós somos conhecidas. Porque nós podemos ser conhecidos por sermos homens de boa índole, mas de fato a nossa prática, os nossos hábitos de vida, eles são coerentes com a nossa aparência? Aqui no caso em Sardes não era não, porque eles tinham uma aparência que estavam vivos, que estavam atuantes, que estavam sendo eficazes, mas na verdade eles estavam mortos espiritualmente. Então, querido, a primeira lição aqui nessa igreja Sardes é não vivamos de aparência. Sejamos autênticos, sejamos verdadeiros. Andemos, querido, da maneira como realmente nós somos. Não adianta a gente enganar as pessoas, mostrar para elas que nós somos uma coisa que nós não somos, falar que amamos, mas na verdade por dentro estamos carregados de ódio. O Senhor conhece a nossa vida e dele nós não podemos esconder nada. Né? O versículo de número 2 vai nos dizer assim, ó, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Né? A primeira colocação, ser vigilante. Jesus adverte a eles para que eles voltassem a vigiar. Porque assim como na história daquela cidade, ela, embora tivesse toda uma proteção natural, ela foi invadida, porque não vigiou como deveria vigiar, e aí eles vieram e invadiram, aquelas pessoas precisavam voltar a vigiar. Os cristãos ali precisavam voltar a vigiar. Por quê, querido? A vigilância é importante na vida cristã. Porque, primeiramente, Mateus 26, 41 vai nos dizer, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa referência é 1 Pedro 5,8. Nós precisamos vigiar porque nós temos um inimigo. E esse inimigo ele vai querer nos destruir a qualquer momento. Então, se estivermos vigilantes, nós estaremos protegidos, nós estaremos atentos aos ataques do nosso inimigo. E aí sim, agora em Mateus 26, 41, vai dizer assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, eu preciso vigiar para estar atento aos meus inimigos, né, ao inimigo que quer me atingir. Preciso vigiar para que eu não entre em tentação e caia no pecado. A igreja em Sardes é uma igreja que não estava mais sendo vigilante. E hoje, como cristãos, eu e você precisamos vigiar. O inimigo ele quer nos destruir a todo o momento. Ele quer fazer com que nós venhamos viver uma vida cristã totalmente indiferente, totalmente fria. E se nós não vigiarmos, querido, aquilo que para nós antigamente era pecado, passa a não ser, a gente cai em tentação.
A carne está pronta, como diz aqui em Mateus 26, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar para que nós não venhamos cair no pecado, né? A vigilância, querido, é algo com o qual nós devemos pautar a nossa vida, né? E o capítulo de número 3 vai dizer, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei, né? Queridos, haviam algumas pessoas ali ainda em Sardes que não estavam naquela situação, mas elas precisavam vigiar. Aqueles que ali estavam precisavam lembrar do que eles haviam recebido. E o que eles haviam recebido? Eles haviam recebido no princípio a palavra. E eles precisavam lembrar daquilo, se arrepender e guardar o que eles haviam recebido. Guardar o que eles haviam recebido. A Bíblia, querido, nos diz no Salmo 119, por que é importante nós guardarmos a palavra? Salmo 119, do 9 a 11, como pode um jovem purificar o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É preciso que nós venhamos guardar a palavra do Senhor. Porque é ela que vai, querido, nos dar a direção correta do que nós podemos ou não fazer, do que é ou não pecado, do que nós devemos ou não praticar. Então a igreja em Sardes, ela havia recebido a palavra, mas parece que ela não guardou, né? Ela não colocou no seu coração a palavra do Senhor. Ela não guardou, não protegeu aquele tesouro, e por isso ela estava com a aparência de quem estava viva, mas na verdade estava morta. E nós precisamos guardar a palavra do Senhor na nossa vida, né? Precisamos ser vigilantes e guardar a palavra do Senhor na nossa vida. É o conselho aqui no versículo 3. Guardar a palavra, né? Lembrar do que recebeu e arrepender e vigiar, né? A igreja em Sardes, se ela não vigiasse, ela seria surpreendida pela vinda do Senhor, se não se arrependesse. Queridos, nós vivemos um período em que nós precisamos estar atentos à vinda do Senhor. E naquela época, né, o Senhor já instruía a sua igreja, olha, fique esperto, né? Fiquem espertos, porque a qualquer momento eu virei. E se vocês não se arrependerem, vocês serão surpreendidos. A vinda do Senhor, querido, ela vai ser uma surpresa para o mundo. Mas a igreja precisa estar atenta. A Bíblia nos diz, querido, sobre vigilância em Mateus 24, 43, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que arrombasse a casa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2 e 3. Né? Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. 2 a Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se desfarão, né? E a terra e as obras que nela há se queimarão. Apocalipse 16, 15, eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Veja a importância da igreja hoje estar vigilante. A igreja que representa Sardes é uma igreja que não vigia. É uma igreja que ensina aos seus membros só como eles terem uma vida boa aqui. Já não pode mais, né, falar sobre pecado. Já não pode mais falar, porque senão você está julgando, senão você está condenando. Mas, né, o que deve falar, né, são coisas agradáveis. São coisas que as pessoas não vão se incomodar de ouvir, queridos. Vigiemos. Nós precisamos apresentar a palavra do Senhor como a palavra é. E a palavra, querida, ela nos ensina, nos instrui a vigiar, a termos o cuidado. A igreja de Sardes já não estava vigiando mais. E Jesus orientou, olha, vigiem, vigiem. Prestem atenção. Observem como as coisas estão acontecendo. Vigiem. Vocês estão vivendo só de aparência. Vigiem. Arrependam. Vigiem. Isso vai ser repetido, queridos. Porque eles estavam dispersos. E hoje nós precisamos vigiar. Porque o Senhor virá. E nós, como igreja, vamos ser surpreendidos? Ou vamos ser tomados naquele dia de uma profunda e grande alegria, sabendo que aquele momento da sua vinda, que será surpresa para o mundo, será um momento de alegria para nós ou um momento de surpresa?
Precisamos observar isso. Né? Dando sequência aqui, queridos, o versículo de número 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminam as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Queridos, existem pessoas, né, que ainda preservam os valores cristãos. Existem pessoas, queridos, ainda que elas se negam a participar de certas coisas. Elas não são coniventes com o que é feito nos bastidores, porque elas não querem contaminar as suas vestes. Não contamine, querido. Não contamine. Se estão querendo contaminar as suas vestes, não suje as suas vestes. Permaneça com elas limpas. Isso é muito valioso para o Senhor. O Senhor faz uma promessa, oh glória, que você andará de branco com Ele. Aleluia. Andarão de branco comigo, porque não contaminam as suas vestes. Ei, tem gente que está generalizando. Está olhando para a congregação e achando que todo mundo age, vive da mesma forma, de aparência. Não. Existem aqueles que ainda preservam as coisas que são santas. Existem aqueles, queridos, que ainda ministram a palavra como ela é. Existem aqueles que estão mais comprometidos com a salvação do corpo do que com o entretenimento do corpo. Quem vive de aparência está mais preocupado, querido, com o entretenimento do corpo, como agradar o corpo, como a aparência do corpo. Mas quem não contamina suas vestes, amado, ele está mais preocupado com aquilo que realmente precisa estar, que é com as suas vestes. Não contamina as suas vestes. E é importante entender que eles vão andar de branco com o Senhor não é por causa das suas obras. Porque eles são salvos pela graça, não é por causa das obras. Mas eles andarão de branco porque eles se vestiram da justiça que o Senhor os justifica. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos justificados por Cristo. Estamos aptos para andar com Ele de branco. E é importante, queridos, que você que ainda não se contaminou aí na sua congregação, você que ainda não sujou as suas vestes, é importante que você esteja atuando para que aqueles cujas vestes estão sujas venham se conscientizar e venham limpar as suas vestes para que possam andar de branco também com o Senhor. É isso mesmo, né? A Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais tentados. Ou seja, se você é alguém que está com as suas vestes limpas, você viu seu irmão sujar suas vestes, você precisa atuar com amor, com mansidão, para poder alcançar aquela vida e conscientizar ela de que aquele caminho que ela está tomando não é o caminho certo. A Bíblia diz também em Mateus 18, 15 e 17, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, e se não escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere como um gentil e publicano. Veja como a Bíblia ensina a tratar uma pessoa que pecou contra alguém, ou alguém que pecou contra nós mesmos.